Oiê, aqui é a Gabi do Projeto Presença. Tô fazendo essa introduçãozinha só para situar a gente no que é esse vídeo. No mês de maio, a gente trabalhou com o tema de organização de rotina dentro da comunidade do Projeto Presença. E aí a gente rolou, fez um bate-papo, assim. Esse vídeo tá com as contribuições pessoais das pessoas que estavam no encontro cortadas. Ficaram só as dicas, os insights que vêm da minha formação em terapia ocupacional, vendo alguns estudos que o Melão fez também, para que a gente possa, de fato, trazer a organização de rotina de uma maneira leve, mas ao mesmo tempo adaptável para a vida de cada um. Então, espero que vocês aproveitem. Estava comentando faz um tempinho, né, sobre essa questão da organização de rotina, das dificuldades que cada um tem tido, né, de vida, né, com a correria da vida, os hábitos e todas as coisas, assim, né, mas ao mesmo tempo uma vontade de praticar um pouco mais, de descansar um pouco mais. Então, dentro da comunidade, vocês têm encontrado isso? Espero eu, né? Porque eu vejo vocês aqui toda semana, quase toda semana, né? Mas pelo menos tem esse compromisso de estar aqui, né? Uma vez por semana, é um momento que a gente relaxa, um momento que a gente tem usado também para trabalhar alguns assuntos, algumas coisas muito interessantes. Hoje, o que eu queria falar com vocês é da organização de rotina e também como que a gente pode se preparar para explorar um tema novo em junho, né? Mas vou chegar lá. Com relação à organização de rotina, eu pedi para vocês pensarem, né, em três perguntinhas. Queria saber se deu tempo. Primeira pergunta foi: o que que você faz no seu. Não. Quais são suas responsabilidades fixas diárias, né? Então, por exemplo, todo dia eu tenho que acordar às 8 para começar a trabalhar, né? Porque eu tenho que entrar no trabalho às 8, ou eu tenho aula às 8. Às vezes essas responsabilidades elas não são iguais todos os dias, mas elas são fixas, né? A gente tem elas por um tempo, um pouco maior de um mês, talvez, né? E aí a segunda pergunta, em seu tempo livre, o que você faz? O que você e a terceira é o que você acha que falta nos seus dias. Trouxeram pontos importantes, né? Então a gente tem a Letícia e a Emanuele que já utilizam planners e que trouxeram algumas dicas legais, assim, né? De colocar um tempo para si e de dividir em microtarefas, né? Coisas que são muito grandes. E acho que a Mari trouxe uma coisa muito interessante, assim, né? Que a rotina ela não precisa ser rígida, ela não precisa ser engessada. Mas a rotina é uma base daquilo que a gente precisa fazer todos os dias, né? E não significa que essas coisas precisam ser iguais. Por isso que, assim, a gente tem muitas pessoas que utilizam da metodologia, assim, né, da forma de se organizar, de todo domingo à noite sentar e organizar a semana, né, porque nem toda semana vai ser igual, nem precisa ser igual, né, principalmente para quem está na universidade, acho que as coisas mudam muito rápido, né, coisas novas surgem, demandas novas, prova, trabalho, grupos, eventos, as aulas às vezes mudam, né, mas, por exemplo, para quem trabalha, aí já é outro aspecto que às vezes aí é um pouco uma rotina engessada mesmo, né? Quem tem aquele trabalho CLT, né? Básico, básico não, né? Mais tradicional, aí fica um pouco mais difícil de trazer essas novidades. Mas eu acho que a rotina ela pode se adequar às nossas necessidades, inclusive nossas necessidades de novidade. Então, eu acho que a dica é justamente isso, né? Não quero tirar um tempo do nosso encontro para a gente fazer isso, mas para quem não tem um planner, para quem não se organiza por calendário, pode ser no celular mesmo, calendário virtual, pelo menos para mim me ajuda muito, mas tirar um tempo para fazer isso, né? Tem vários programas também, tem o Trello, tem o Notion, tem programas, acho que tem o Google Agenda, né? A gente pode utilizar esses recursos para ter algo visual, né? E ao mesmo tempo a gente também pode utilizar do papel e do lápis, né? Por isso que eu falei para quem quisesse trazer isso para o nosso encontro de hoje, porque aí vocês podem, a gente possa até mandar alguns modelos de quadro de rotina, mas é igual um calendário, gente. É tipo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, blá blá blá. Vocês podem é, dividir por horários, né? Ou por períodos. Então, por exemplo,
coisas que não são fixas, no sentido tipo, tenho aula toda semana das 8 às 10 de segunda-feira. Isso é fixo, não dá para mudar, não dá para alterar. Mas eu sei que eu preciso escrever coisas de um projeto. E eu escrevo melhor de manhã. Então, em que outro momento da minha semana eu consigo encaixar essa tarefa, que é temporária, que é transitória, talvez precise de uma certa constância para acontecer, de manhã. E aí eu vou adequando a mim mesma, né? E com o meu próprio funcionamento, como eu consigo ir trazendo as coisas que eu preciso fazer para minha rotina. E isso vale para meditação também, isso vale para o tempo para mim, né, desse autocuidado. Então, qual é o melhor momento que eu sei que eu consigo tirar um tempo para mim, para ficar sozinha? Geralmente estou percebendo que é depois do almoço, ou é a hora que eu chego em casa à noite, antes de dormir, na hora que eu estou tomando banho. Então, acho que a gente pode justamente ir marcando esses momentos no nosso calendário, no nosso planner, para que a gente tenha algo concreto, né? Do tipo, estou tirando esse tempo para mim. Então, eu acho que tudo que é visual nos ajuda. Se a gente deixar tudo na cabeça, é uma bagunça, vira uma bagunça. Então, coloca no papel, coloca em algum aplicativo, em algum site, para vocês conseguirem visualizar como é que tá essa rotina. Coloquem tudo que é fixo, tudo que tem um horário, tudo que tem um dia para ser cumprido e vejam como que as outras coisas que precisam ser realizadas com uma certa constância na semana podem ir se encaixando. E aí também, considerando horários, não precisa ser tipo, eu era muito assim, né? Vou fazer um planejamento, então eu preciso fazer isso de tal hora a tal hora, e aí outra coisa depois de tal hora a tal hora. E aí isso me deixava muito estressada, porque eu ficava olhando a hora e não significava que eu estava fazendo bem o que eu precisava fazer, o que eu conseguia terminar de fazer. Aí começava a atrasar e as coisas iam se atropelando, e aí eu já ficava desesperada. Então eu entendi que às vezes é melhor a gente nem colocar tanto um tempo específico para fazer as coisas, mas conseguir dividir melhor o nosso tempo a partir desse movimento de autoconhecimento. Então eu sei que algumas coisas tomam mais tempo, outras menos, ou às vezes eu não sei quanto tempo vai tomar, então eu tiro uma média ali, né, de quanto eu acho que eu posso gastar, né, no meu dia com aquilo, e começo a pensar no meu dia dessa forma. Tá fazendo sentido? E aí eu acho que dá até para utilizar de cores, né? Então eu não preciso marcar um horário para mim especificamente, mas talvez esse período da noite aqui é um período que eu quero me priorizar. Então, sei lá, vou pintar ele de rosa, só para eu saber que, tipo, esse período aqui é melhor eu não marcar tanta coisa. Melhor eu ter um pouco mais de cautela, saber colocar mais limites, né? Vão querer marcar uma reunião no dia do projeto presença. Então eu vou faltar na reunião porque vai dar um projeto presença. Brincadeira, né, gente? Mas acho que muito da organização de rotina vem da gente saber colocar limites. E acho que o que a Mari trouxe da questão do celular acontece muito fácil, né? O celular tem muitos estímulos. Então, acho que também vale a gente pensar que existem ferramentas do próprio celular e até dos aplicativos, tipo o Instagram, que mostra, que eles te avisam há quanto tempo você está no aplicativo. Eu acho que o Instagram ele faz isso, assim, né? Para você pode pedir para ele te avisar se você já ficou mais de 20 minutos, meia hora. Aí ele vem lá e dá um aviso, tipo, posta aqui há 20 minutos, hein? Não era para ficar. E aí isso nos ajuda a controlar o tempo que a gente se distrai, né? Alguns celulares têm bloqueiam por tempo de uso no dia, isso dá para ser feito também. Ou você consegue bloquear o período que você não quer utilizar, que você não sabe que você não pode utilizar o aplicativo, né? Então você consegue bloquear o aplicativo por hora. Acho que dá para a gente usar dessas ferramentas também, porque a gente precisa desvincular o hábito que a gente tem, né, também de pegar o celular e ficar rodando ali, né? Isso é um hábito que traz recompensa para o nosso cérebro, então não é tão fácil de parar. Se a gente conseguir utilizando desses recursos para dar uma quebrada, né, nesses padrões, eu acho que pode ajudar bastante a gente liberar um pouco mais de tempo. É isso, né? Às vezes a gente não para pensar porque a gente só vê o tempo ali e a gente vai engajando em algumas coisas
E se a gente tem um tempo livre, geralmente a nossa tendência é preencher. Então, às vezes, a gente vai colocando ali um monte de coisa, ou às vezes enchendo de mais responsabilidade, um momento que deveria ser para a gente fazer algo que a gente gosta, que a gente não gostaria de fazer, mas não tem tempo, né? Enfim, aprender a separar um pouco as coisas, né? E é um aprendizado do dia a dia. Então, final de semana é mais fácil a gente falar assim, não, final de semana não quero nem saber, acabou. Já foi a semana inteira dedicando a isso, final de semana tô off. É fácil de fazer, né? Mas como que a gente faz durante o nosso dia? Porque a gente também precisa se afastar e ficar offline, assim, né? Durante o dia, porque senão a gente não aguenta o tranco. É isso, né? O que, que é uma responsabilidade que a gente assume? Não porque a gente é obrigado, e acho que a CNV traz muito isso. A CNV fala para a gente substituir o tem o que para que a gente entenda qual o motivo por trás daquilo que nos faz querer cumprir com aquela responsabilidade. Então, por exemplo, né, não é que eu tenho que assistir a aula na faculdade, mas eu escolho ir a essa aula porque eu sei que ela é parte da minha formação e eu quero ter um diploma, eu quero me formar, eu quero ser uma profissional nessa área que eu estou me graduando, né? Então, as coisas vão tirando um pouco o peso da obrigação, assim, do dia a dia, né? Eu tenho que ir na aula de dança, porque eu tô pagando, né? Não, eu escolhi ir na aula de dança porque é uma coisa que me faz bem, é um momento que eu tiro para me cuidar. Então já sai, né, da, da, daquela lógica de, tipo, dos horários a cumprir né, de fazer valer o tempo. Por que vocês estão escolhendo fazer as coisas que vocês colocaram como responsabilidade fixa? Algumas coisas são compromissos com outras pessoas. Então, eu escolho estar aqui me dedicando tantas horas semanais para esse projeto, porque e estou ganhando bolsa com isso, né? Mas é porque é um projeto com o qual eu me identifico, existe um compromisso pelo qual eu recebo um retorno financeiro, tenho uma bolsa, mas eu escolho estar nesse projeto porque ele faz sentido para mim e porque eu gostaria que as outras pessoas pudessem se sentir contempladas com o meu apoio, com a minha presença. Então a gente vai expandindo um pouco essa ideia do porquê que a gente faz as coisas, né? Não é só o tem o quê, não é só o horário, não é só porque é fixo, mas a gente escolhe fazer essas coisas por algum motivo, né? E se alguma coisa por N razões a gente perceber que a gente está fazendo por coerção, por pressão, e aí que a CNV fala para a gente dar essa virada de chave e falar assim, bom, eu posso escolher não fazer mais, né? Se eu estou fazendo por coerção, provavelmente isso está atendendo uma outra necessidade, e aí a gente vai aprofundando, né? Por que eu sinto necessidade de atender essa expectativa que é de outra pessoa, que é de outro lugar? Será que eu consigo modificar isso? Será que eu consigo sair disso? Será que eu, né, posso liberar mais espaço na minha vida se isso não está mais fazendo sentido para mim, né? E acho que isso acontece muitas vezes, a gente se manter num grupo, se manter num compromisso, sendo que não faz mais sentido, né? Então, acho que eu vou colocando essas reflexões para vocês irem pensando. E aí volto também na questão que a Mari trouxe, né? Para quem é muito agitado, gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu acho que vale treinar um pouco a concentração. E acho que tem métodos que nos ajudam a fazer isso, né? Que nos ajudam a fazer essa separação durante o nosso dia. O que é lazer e o que é o momento que eu vou estar focado, porque o nosso cérebro precisa disso, né? Senão vai misturando tudo e de fato gera uma carga maior de ansiedade. Então, eu posso criar um compromisso comigo mesma de focar por 20 minutos e eu vou pausar por 5. E nesses 5 eu vou dar uma volta, eu faço uns polichinelo ou dou uma olhadinha no celular. Depois eu ponho o timer de novo, mais 20 minutos. E aí eu vou criando esses momentos de concentração que não cansam o meu cérebro, porque talvez ou pelo qual eu preciso treinar, ficar concentrado com o meu cérebro por pelo menos 15, 20 minutos para poder ter um momento um pouco mais de lazer. E a gente vai tanto dividindo o lazer quanto dividindo os momentos de concentração, o que dá uma dinamicidade, né, para o momento do fazer em si, mas não é tão rígido assim, né? E depois, sei lá, de fazer 20, 20, 20, dá uma hora, né? Aí eu realmente tiro um tempo maior de descanso,
vou para minha aula de dança, vou fazer uma caminhada, insiro outro alguma coisa para dar uma mudada, né, naquele ambiente da concentração. Então, acho que mudar de ambiente também é muito importante quando a gente quer dar uma movimentada nas coisas. A Emanuele trouxe a questão do instrumento. Se vocês forem parar para pensar, a gente sempre vai estar muito corrida, a gente sempre vai ter muita coisa para fazer. Até o dia que a gente aposentar, né? Então, o que dá um pouco longe, somos jovens. Então, às vezes, nessa vontade, assim, do sempre quis e tá corrido, às vezes a gente acaba realmente deixando passar, né? Então, é por isso que eu faço a pergunta: o que vocês acham que falta? O que vocês têm desejo de fazer? Porque às vezes é a partir dessa reflexão sobre a rotina e sobre esse desejo que vocês conseguem talvez tentar inserir isso na semana, né? Ou às vezes uma vez por mês, combinar com alguém, vou fazer uma vez por mês, é pouco, vai demorar para aprender? Vai, mas tá indo, né? Tá saindo do lugar. E quem sabe com o tempo dá para aumentar um pouco a frequência, né? Aí a gente vai vendo, né, quanto é importante a gente ir entrando em contato com esses desejos para que a gente consiga produzir novos movimentos na nossa vida e que a gente de fato tenha prazer com a nossa rotina, né? Porque é o que eu falei lá no começo, não precisa ser uma coisa engessada. A gente pode ir mudando nossa rotina de semana a semana e acrescentando coisas novas durante o dia, a gente pode ir mudando. Imprevistos acontecem, vão sempre acontecer, por mais planejado que a gente seja, né? Principalmente lidando com pessoas, né? Ou com tecnologias também, né? As tecnologias falham, enfim. Então, imprevistos acontecem, né? E aí, como que a gente aprende a manejar isso de uma maneira mais leve? E aí eu entendo que fica mais leve se a gente encontra prazer, se a gente sabe que a gente tem momentos de prazer na nossa vida, né? Que não é só aquilo que é uma responsabilidade, que é uma obrigação que precisa ser cumprido, mas em quais outros momentos eu me sinto viva? Ou eu consigo estar feliz, né? Isso pode incluir a gente colocar na nossa rotina momentos com amigos, né? Eu preciso disso na minha semana, então não sei quando vai dar certo, mas eu tenho na minha cabeça, na minha visão, de que em algum momento nessa semana eu quero priorizar estar com os meus amigos. Então, às vezes, durante a própria semana, conforme as coisas vão acontecendo, e aí eu vou conversando com as pessoas, eu consigo olhar e falar assim: bom, vou deixar mais ou menos 2 dias separados para a gente tentar combinar alguma coisa. Se der certo, então já cumpri ali o objetivo. Se não der certo nesse dia, talvez eu possa usar para fazer alguma dessas coisas que eu gostaria de fazer, né? Posso usar para tocar um piano, eu posso usar para tocar um instrumento. Eu, por exemplo, decidi nas férias, faz muito tempo que eu queria aprender uma nova língua, né? Eu decidi que eu ia aprender a falar italiano. Então eu comecei a baixar um aplicativo nas férias e eles têm. É muito legal porque é um aplicativo que tem lições curtinhas, então 5 minutos eu faço. Confesso que faz uma semana, uns dias aí que eu deixei ele de lado, né? Como se eu não tivesse tido 5 minutos. Mas é que às vezes a cabeça está cansada, então, né? Acho que não só a gente planejar a rotina e se até os horários, mas também se respeitando, porque tem semanas que a gente vai estar com mais energia e vai estar dando tudo muito certo, e nossa, consegui fazer exercício físico, e toquei meu piano, e meditei, e me concentrei, e vi os meus amigos, e vai ter semana que a gente não vai ter muita energia ou vontade de fazer as coisas, e tá tudo bem. Então, eu acho que a meditação em si, ela traz muito desse autoacolhimento, né? E da aceitação do momento presente, daquilo que a gente está conseguindo fazer e lidar. Então, enfim, tá fazendo sentido tudo isso para vocês? Eu acho que é um panorama geral de como que a gente pode pensar na nossa rotina. E o que eu gostaria é que, tipo, estivesse fazendo sentido e que vocês usassem disso, né? Que vai ficar gravado, vocês podem revisitar para ir pensando em como cada uma vai trazer essas coisas
a própria organização, que cada um tem um jeito de se organizar, né? Não dá pra gente fazer uma coisa todo mundo igual. A disposição do ambiente, ela é muito importante para a gente conseguir fazer as coisas que a gente precisa. Então, por exemplo, se a minha ideia é estudar, ou é ler um artigo, ou é escrever o meu projeto, como que eu posso organizar a minha mesa para que isso dê certo? Então, às vezes, é tirando tudo que está em cima da mesa, guardando o celular dentro da gaveta, deixando o celular desligado, né? Fecha todos os aplicativos do computador. Vai ter eu e a tela, né? E isso facilita a nossa concentração. Mas se eu estou querendo escrever alguma coisa ou ler e a TV tá ligada, né? Ou tem alguém do lado dando risada porque tá mexendo no celular, eu não vou conseguir prestar atenção. Eu vou me distrair muito mais facilmente. E aí esse exemplo da Emanuele, né? Ah, eu vou deixar o livro já do lado da cama. Olha que perfeito, gente. Porque ela vai chegar cansada, ela vai deitar na cama. Se o livro não estiver lá, ela não vai pegar. Então, acho que são coisas que parecem simples, mas acho que no dia a dia dá uma hackeada, assim, né, nas nossas dificuldades. Algumas considerações gerais, barra finais, no sentido de que, assim, eu gosto de pensar da seguinte forma, e isso eu já vi alguns psiquiatras falando, e pessoas que acabaram estudando um pouco mais do assunto, e eles falam que é o seguinte: para a criação de hábito, é como se todos os dias você fosse e trilhasse um pouco mais de um caminho mental, qualquer, por exemplo, de levantar e fazer yoga de manhã. Pronto. Você tem zero costume, então é como se fosse uma mata densa e fechada, né? Esse hábito essa atividade de você levantar e fazer yoga de manhã. E aí, conforme você vai se acostumando àquilo, é meio que como se, né, nas sinapses mentais fossem criando um caminho mais favorável para você sentir vontade daquilo e sentir falta daquilo. Aquela história de se você faz uma coisa por um determinado tempo, com frequência, quando você não faz, você sente falta. Mas, enfim, aí você vai trilhando esse caminho e deixa ele mais pavimentado, com essa frequência. Por isso que se fala mais ou menos aí de 21 dias. Não é uma ciência tão exata, até porque o cérebro humano é igual ao fundo do mar, pouquíssimo mapeado, 100%. Ninguém sabe direito o que está acontecendo às vezes, né? Mas é para deixar esse caminho bem pavimentado, até que entram nas nossas coisas automáticas, sabe as coisas que a gente faz um pouquinho mais... escovar o dente, comer, tomar banho. Nosso cérebro não pensa racionalmente em tudo o tempo todo, porque senão é muita coisa. Se você leva um negócio por um período grande de tempo, aquilo se torna um hábito incorporado na vida, né? Então, é bacana que você vai criando esses caminhos de, sei lá, fazer um exercício ou passear com o cachorro. Aproveitar para mandar um salve, Todinho, que eu tenho um corgi. Decidi já com a minha digníssima. Vou ter cachorro rebaixadinho. Então, enfim, gente, isso aí não tem nada a ver. Eu divaguei 100% agora. Porque salsichinha é muito pistola. E ele é muito amoroso também, mas ele é pistola, pô. E o Korg é menos pistola. Bom, mas enfim. O que funciona, a última coisa, que além de tudo isso que a Gabi falou, colocar pequenas recompensas para mim mesmo, como se fosse treinando ratinho, voltando para o raciocínio, do tipo assim, se eu ler 3 vezes essa semana, eu posso, entre aspas, né? Você coloca isso meio que para se incentivar. Assistir aquele filme que eu queria final de semana, ou pedir aquele lanche lá insira aí um lugar que você quer o lanche, sabe? Meio que um incentivo para você ter pequenas metas, tá, gente? Não é começar com quero meditar todos os dias de manhã e de tarde, ler todos os dias de manhã e de tarde, e aí se eu conseguir isso, eu me dou uma recompensinha. É isso. Às vezes funciona, para algumas pessoas funciona melhor do que para outras, mas só também comentando esse negócio específico. Agora chega, senão eu vou começar a falar de coisas devagar de novo aqui. É tipo assim, né? Se der certo, eu compro aquela brusinha nova, né? Ou eu compensar com uma brusinha. Mas acho que isso é muito interessante, né? Essa questão das recompensas,
porque é como o nosso cérebro trabalha, né? Então a gente precisa se sentir recompensado de alguma forma. E aí esse esquema de da gente combinar com a gente mesmo algumas recompensas se a gente cumprir determinadas metas é interessante, mas acho que fico alerta para não virar alguma coisa rígida também, né? E virar culpa depois, ou autocobrança. Então acho que é para facilitar, mas não para dificultar o caminho. Sim, isso com certeza. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem abordar melhor algum assunto, alguma outra coisa, vocês podem nos mandar uma mensagem, deixar nos comentários, que a gente promete que a gente vai tentar trazer isso de uma forma bem dinâmica, bem didática, do jeito que a gente sempre faz. E fica o convite também para vocês participarem da comunidade do Projeto Presença, porque é de fato uma construção compartilhada, conjunta. Todos os temas são pensados a partir das demandas que surgem das pessoas que fazem parte da comunidade. Quando a gente consegue, a gente traz convidados. Toda semana tem os encontros semanais. Então é isso, assim, tá rolando muita coisa legal. E aí fica o convite para participar, para quem quiser, só acessar o link na descrição.